Olá, a paz de Deus e a graça salvadora de Jesus Cristo esteja dentro do coração de cada um, de todos. Um grande abraço para todos os inscritos deste canal e a você que não é inscrito ainda, peço-lhe que se inscreva e aperte o sino de notificações para que aos próximos vídeos possam chegar até você. Agradecimentos aí a todos os inscritos, e se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Como eu tinha falado em alguns vídeos anteriormente, que a finalidade ao abrir o canal era somente para postar alguns vídeos daquilo que eu faço durante o dia a dia, etc. Coisas do dia a dia. Assim como a maior parte dos youtubers hoje em dia, eles fazem isso daí. Costumam postar normalmente o seu dia a dia. Porém, depois que eu abri o canal, como eu já falei em outros vídeos, e volto a falar nesse vídeo novamente, de que após os primeiros vídeos aí, eu senti um sentimento de alma e de coração, de passar aquilo que é de maior valor e de maior importância para nossas vidas também, que é a palavra de Deus. Vivermos sem a palavra de Deus é algo assim, digamos assim, se bem que quase impossível e difícil, para que possamos adquirir uma vida fundamental e plena. Bom é andar pela palavra de Deus. E assim como isto ocorreu, eu já tenho feito alguns vídeos, se não me engano, mais de 5 vídeos aí já tenho gravados, postando e falando a respeito da palavra de Deus. Porém, a finalidade não é falar de nenhuma denominação, nem daquilo que eu penso, nem daquilo que eu imagino, mas através das gravações, eu pretendo passar aquilo que Deus tem me emprestado até aqui. Porquanto e pelo tempo em que vivemos na face da terra, não ficaremos aqui para sempre, mas pelo tempo em que vivemos aqui, é bom que possamos fazer algo aí de maior valor, de maior fundamento e boas coisas, como diz a palavra, Aquele, pois, também que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. E sendo assim, como eu já disse, os meus vídeos, a finalidade não é falar de denominação e nem falando, nem citando nomes algum de determinadas denominações, qualquer que seja, se bem começando, até pela minha própria, a qual eu frequento, não pretendo citar nome, mas somente algumas respostas que ao longo da vida pessoas somente têm a pergunta e às vezes não têm a resposta. E de acordo com a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, eu pretendo passar algumas perguntas e as respostas
encontrada na Bíblia. Algumas coisas que tenho pretendido tirar da minha vida e da minha mente são aquelas coisas que se diz, talvez, não sei, talvez, eu acho, pode ser. Então, por exemplo, estas coisas, estas palavras, se bem que às vezes pedimos a Deus um pleno conhecimento, Ele nos concederá e ficamos aí bem, digamos assim, livres de somente ter isso como uma prática. Normalmente isso acontece com muitos, mas não é coisa também de chamar muito aí a atenção da sua própria pessoa, porquanto é uma coisa muito normal. Mas nós pedimos a Deus sabedoria e entendimento, Ele nos concede, assim, qualquer pessoa pode adquirir sabedoria e entendimento desde que se submeta a aquilo que Deus quer de nós. Agora dá os princípios, mandamentos e a sujeição à sua própria palavra. Para o vídeo de hoje, a pergunta seria: o que é a igreja? Porque esta é uma pergunta que muitas, por exemplo, eu já ouvi falar e já fiz convite para algumas pessoas ir à igreja comigo, e eu tive como resposta de que a pessoa me responde falando: a igreja somos nós, a igreja está dentro de meu coração, eu não preciso ir à igreja, a igreja somos nós. No entanto, mas a pergunta é: o que é a igreja para você? Na verdade, a igreja é um chamado de servos de Deus. Em outra palavra, eclesia. Eclesia significa um chamado de servos de Deus, ou uma organização de união, de chamados de servos de Deus por Deus. Então, a igreja é uma organização de união de servos de Deus chamados por Deus. Podemos ter a confirmação? Podemos sim encontrar a confirmação para isso que estou dizendo e passando para vocês no livro de Apocalipse 2, verso 1, onde que está escrito: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Capítulo 22, versículo 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e ouvindo e vendo, prostrei-me aos pés do anjo para adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas,
e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. A igreja é lugar de adoração a Deus. E se você pensou que ia durar muito tempo falando aqui, para esta pergunta, aqui já encerro esse vídeo e te convido a se inscrever no nosso canal, apertar o sininho, compartilhar esse vídeo para que possa chegar a diversas pessoas em todas as partes da terra. Então, eu sinto de falar para você que se você tem deixado de ir à igreja, você pode voltar e ir à igreja, porque ela é instrumento de salvação para os homens. Ela é uma organização de união de chamados de servos de Deus por Deus. Por isso, é bom que possamos sempre estar na igreja para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor, adorar como o anjo que falou com o nosso irmão João, que João, ao ver o anjo, ele prostrou-se, queria prostrar-se, mas o anjo não aceitou e disse: olha, não faça isso, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, adora somente a Deus. Então, a igreja é lugar de adoração, adoração a Deus. Então, se você tinha dúvidas sobre esta pergunta, o que é a igreja, saiba que a igreja é um chamado de servos de Deus, uma organização de união, chamados por Deus, ok? Te desejo que a santa paz de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te alcance sempre e te guarde por onde quer que você esteja. Um grande abraço, ajude a crescer nosso canal, se inscreva, compartilhe. Um grande abraço a todos e a paz de Deus. Mas talvez, voltando a esse mesmo vídeo, talvez você se pergunte como devemos cultuar a Deus numa igreja. Essa é uma continuação da gravação do vídeo que fala aí sobre a pergunta que diz, pergunta que diz o que é a igreja para você. Então essa é uma continuação, porque através dessa pergunta você pode gerar, se dentro do teu coração, na tua simplicidade, humildade, você possa me perguntar: como devemos cultuar a Deus numa igreja? Essa resposta também, como eu falei no início do vídeo, todas as respostas pretendo responder nas gravações aí dos meus vídeos de acordo somente com a Bíblia, com a Palavra de Deus, e não com o meu próprio pensamento, ou aquilo que eu acho, ou aquilo que imagino. Não, porque isso não é bom que seja assim.
mas que esteja, melhor dizendo, dentro da palavra de Deus. Então, se você gerou aí, através dessa resposta, para a pergunta, o que é a igreja para você, se gerou uma pergunta, como devemos cultuar a Deus numa igreja, vamos ver a resposta agora para uma outra pergunta: como devemos cultuar a Deus numa igreja? E para isso vamos ler 1 Coríntios 14, 26, aonde está escrito: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntai? Ou seja, se vamos à igreja, é lógico que nós estamos ali num ajuntamento. Quando vos ajuntais, cada um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E lendo na continuidade, em 1 Timóteo 3,15, mantendo-se aí na resposta para esta pergunta: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então aí está aí a resposta para esta segunda pergunta que gerou, talvez tenha gerado aí dentro do seu coração por causa de uma outra pergunta. Então, se ao irmos à igreja, devemos ter a ciência de que lá vamos cultuar a Deus, um ser onipotente, onisciente, e devemos ali prestar todo o nosso ser diante de Deus. Portanto, estaremos ali diante de um Deus que é Criador de todas as coisas, Nosso Pai, nosso Deus, Criador de todo o universo. Então, se estivermos ali, devemos ter a ciência e a natureza de que, nesse ajuntamento, cada um tenha salmo, tenha doutrina, revelação, e tendo todas estas coisas, que seja também aí, relembrando, 3 requisitos, que seja para a edificação, no caso das revelações, que seja para a edificação, para consolação e edificação da igreja, Portanto, a igreja, o que é? É uma organização de união, de chamado de servos de Deus por Deus. E como devemos cultuar a Deus numa igreja? Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntai? Cada um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, interpretação, faça-se tudo para edificação. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Então, aí está aí a resposta para essa pergunta, que qual pergunta foi que possa ter gerado uma segunda pergunta, também aí passando a resposta. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde,
Peço que compartilhe o vídeo e te convido a se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e a paz de Deus, que excede todo entendimento e sabedoria, esteja conosco hoje e para sempre.